Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Hoje eu quero falar um pouco para vocês de uma coisa engraçada, uma crítica e também uma coisa que chega a ser engraçado, tá? Que é sobre traduções de títulos de filmes. Meu amigo e minha amiga, né? Se você for prestar atenção, for essas pessoas mais detalhistas, mais cri-cri, como é o meu caso, que é muito crítico e tal, você vai, às vezes, ficar chocado e às vezes até achar engraçado as traduções dos títulos de muitos filmes. Eu fiz um levantamento aqui de alguns filmes, mas eu tenho certeza que vocês também vão poder contribuir comigo. Então coloca nos comentários se você lembra de filmes que têm títulos ou muito exagerados, que pegam o título original e dão uma acrescentada nele, porque não sei, acha que o título original não vai vender bem no Brasil, não vai atrair público no Brasil, às vezes chegando às raias da loucura, do exagero, do impossível, né? Bom, antes de tudo, como sempre, como vocês já sabem, né? Aquele negócio, se inscreve no canal e, se você gostar do papo aqui no final, deixa o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Tá bom? E também nos comentários, não esquece, lembra de filmes, de traduções, de títulos de filme que ficaram ou exagerados demais ou absolutamente ridículos, né? Bom, vamos lá. Eu dividi mais ou menos em 3 categorias aqui que eu acho que é interessante a gente ver, né? Eu tenho a impressão de que os tradutores de filme, principalmente mais antigos, atualmente isso acontece menos, porque muitos dos filmes hoje em dia não recebem mais tradução. Fica o título em inglês mesmo, ou até em japonês, né? Eu vejo esse pessoal aí que é fã de série japonesa, de mangá, de anime, falando aquele título em japonês que para nós é completamente impossível de ser traduzido, né? Isso aí eu também não acho uma boa ideia, porque é uma língua muito distante da nossa e com muita dificuldade a gente pronunciar da forma como eles pronunciam, ou pronunciar de alguma forma, né? Então isso aí eu também não gosto, acho que a gente tem que tentar logicamente. E também eu tenho que dizer que muitos filmes americanos mesmo, a tradução ficaria praticamente impossível para o português ou até sem sentido, né? Eu vou lembrar aqui do filme O Preço da Traição, que é um filme que eu gosto bastante, com a Jennifer Connelly. Eu não trouxe ele aqui porque eu lembrei dele agora. Que o título original é Mulholland Falls, que na verdade é um local lá em Los Angeles, né? Mulholland Falls é uma montanha lá, um local lá, é um bairro, uma coisa assim, né? Um local de Los Angeles, que é muito conhecido lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil, você botar o título Mulholland Falls, não faz o menor sentido, não teria pé. Então, aí adaptaram para O Preço da Traição, né? Não acho que talvez tenha sido o melhor título, mas é válido em função do que o título original realmente ficaria sem sentido em português. Não teria apelo nenhum, né? Bom, mas então na primeira categoria que eu acho engraçado é a categoria de que eles acham que tem que colocar alguma coisa além. Porque eles tinham um hábito, ainda tem um pouco esse hábito, de desvalorizar um pouco a capacidade do brasileiro de se atrair por um filme, de ficar atraído por um filme, independente de ter um título impactante, né? Eu nunca escolhi um filme, na vida, eu nunca escolhi um filme por causa do título. O título nunca foi importante para eu escolher um filme. Eu escolhia normalmente, principalmente pela sinopse, se fosse uma história que me interessasse, e às vezes pelo cartaz, ou às vezes pelos atores, ou então pelo diretor, mas nunca na vida eu escolhi por causa do título. Mas, principalmente os filmes mais antigos, os tradutores tinham sempre essa mania de acrescentar alguma coisa, no mínimo. Vamos lá. Acréscimos que eu acho totalmente desnecessários e até um pouco engraçados. Um deles é esse aqui, ó. Carrie a Estranha. Carrie a Estranha. Gente, esse filme é extraordinário, é um filme fantástico do Brian De Palma, um suspense maravilhoso, um pouco de terror, tá? É muito bom. Agora, o título original é Carrie, mas no Brasil ninguém ia ver o filme se chamasse apenas Carrie.
Teria que ser Carrie, a estranha. Quer dizer, entrega um pouco do que vai ser contado na história. Enquanto que a ideia do autor era deixar uma coisa mais misteriosa ainda, mais na penumbra. Era apenas o nome de uma menina, Carrie. Pronto. O filme iria te dar essa percepção de que ela era muito estranha, né? Não mais ou menos estranha, mas muito estranha. Então, para que Carrie a estranha? Bom, vamos lá. Nessa mesma linha, nessa linha dos apostos, né? Nós vamos aqui a mais um. Alien, o oitavo passageiro. Para quê? Alien já não é suficientemente estranho, já não é suficientemente ficção científica, já não carrega um pouco de terror. Para que o oitavo passageiro? No que o oitavo passageiro acrescenta alguma coisa de tal forma que vá atrair o público? Não tem, é só Alien, tá? Aliás, outro filme de terror, né? Excepcional, principalmente o primeiro filme, mas os outros também são bons, tá? Aqui, inclusive, é uma antologia com os 4 primeiros filmes, um boxezinho bem legal. Bom, nessa mesma linha dos apostos, lá vamos nós. Blade Runner, o caçador de androides. Esse, além de não acrescentar nada no filme, porque Blade Runner já é uma coisa difícil de você traduzir, eu entendo isso. É difícil traduzir, mas funciona perfeitamente em português, Blade Runner. Tanto é que ninguém fala o caçador de androides. E é um erro em relação ao filme, porque ele não caça androide nenhum. Não tem androide no filme, não tem androide. Você que assistiu o filme sabe o que eu estou falando. Os seres que ele persegue, que ele caça, são replicantes, que viriam a ser seres humanos montados, né? Em que cada parte do corpo é construída por um determinado engenheiro genético e eles são montados, não são clonados, não é clone, mas são replicantes, que aliás é uma palavra muito boa, tanto em inglês como em português, e traduz bem a ideia dos personagens aqui do filme, que o caçador aqui, que o policial, né, ele não é nem caçador, não tem nada de caçador. Caçador de androide é péssimo, horroroso. O título é só Blade Runner, que basta, e é um filme extraordinário, sensacional. Bom, ainda nessa linha temos aqui outro também, Highlander, o Guerreiro Imortal. Entregou o filme. Entrega o filme. Né? É de uma burrice extraordinária isso aqui. Basta Highlander, que é o homem das terras altas, que é uma coisa, uma caracterização típica da Escócia, né? Porque é um país muito montanhoso e tal, não sei o quê. Você vai entender. E Highlander é uma palavra totalmente... É inglês, mas e daí? Quem no Brasil não sabe falar Highlander? Qualquer um sabe, né? Então, o Guerreiro Imortal é totalmente dispensável e, de certa forma, entrega um pouquinho da história do filme, né? Bom, vamos lá. Aí agora nós vamos para a segunda categoria, que é a que eles mudam o filme, porque, mais uma vez, eles acham que o povo brasileiro não é muito lá inteligente, muito esperto, ele se deixa influenciar pelo título. Então, vamos botar um título que impacte, porque o título em inglês não é título de filme de terror. Eles são gênios, né? Aqui eu vou começar por um filme que pouca gente conhece, mas que é um filme muito bom, um filme bem interessante, que eu gosto bastante. É um filme antigo, lógico, né? Vamos lá, Força Sinistra. Força Sinistra. Bom, o título em inglês é Life Force, ou seja, força vital, força de vida, né? Tem uma mensagem, inclusive, totalmente oposta ao que acontece no filme. O filme é um filme de terror, né? Onde essas entidades que vêm do espaço sugam a força vital das pessoas. É assim que eles ganham poder, que eles é uma coisa muito legal, que é uma das melhores interpretações ficção científica de vampiros, tá? Na verdade, que ele está falando aqui de um tipo de um vampiro extraterrestre. É um filme muito legal esse filme aqui. Mas aí em português, não. Força vital, força de vida, força vital, não dá. Isso aí ninguém vai assistir. Filme de terror com o nome de Força Vital, não dá, né? Então, Força Sinistra, que não diz nada. Se você parar para pensar em Força Sinistra, não diz nada, é vazio. Mas vamos lá. Na mesma linha dessas mudanças, porque eles acham fundamental, tem um famoso filme chamado aqui Instinto Selvagem. Instinto Selvagem
Não é dos piores, tá? Mas, na verdade, o título original é Basic Instincts, ou seja, instintos primários, né? Aquela coisa que nós temos como, antes de tudo, como animais, né? Porque nós somos animais. Aí veio Instinto Selvagem. Não é dos piores, eu concordo, mas Instinto Selvagem foi para criar um impacto, achar que isso ia vender mais o filme do que instintos básicos ou instintos primários, né? E tem até outras ideias aí. Esse aqui eu até deixo para vocês. Qual título você daria para esse filme aqui? Não sei se Instinto Selvagem é o melhor, tá? Vamos lá. Outro filme que tem essa coisa de desvalorizar, sei lá, não reconhecer que o povo brasileiro é um pouco mais inteligente do que eles pensam. Tá aqui. A Morte Pede Carona. Gente, o nome do filme é O Carona. O Carona, ou O Caronista, ou, sei lá, qualquer coisa nesse sentido. É The Reacher, que é o Carona, né? Seria o Carona. Por quê? Para não entregar que é um filme de terror, né? Aliás, um filme de terror excelente, bem mais realista, né? Essa coisa aqui de uma pessoa que de repente cisma com você na estrada e começa a te perseguir alucinadamente, né? Muito bem. Aí no português, A Morte Pede Carona. A morte não pediu carona nenhuma aqui, né? É um exagero desnecessário. Vamos lá. Você deixaria de ver o filme? É uma pergunta que eu sempre falo. Se fosse o Carona, você deixaria de ver o filme? Eu acho que cria muito mais uma questão de mistério. Pô, Carona? Aí eu ia ler a sinopse, logicamente, coisas que influenciam, né? O cartaz do filme, o elenco do filme, o diretor do filme, para quem é mais, né? Um pouco mais técnico na coisa. Não, esse diretor aí é bom e tal. Então, não vou assistir um filme porque o nome é A Morte Pede Carona. Bom, outro também muito engraçado aqui é Fim dos Tempos, do M. Night Shyamalan. É um filme bem legal. Não é dos melhores filmes do Shyamalan, com certeza. A crítica, inclusive, não gostou do filme, mas eu pessoalmente gosto. Eu só não gosto muito da interpretação do Mark Wahlberg, que para mim é um ator muito fraco. Sempre foi um ator muito fraco. E o título em inglês é isso aqui, ó, The Happening, que seria um incidente, o acontecimento. Mas aqui tem que botar muito mais dramático, né? Porque o povo brasileiro é meio fraquinho, né? Então, o fim dos tempos. Não tem fim dos tempos no filme, tá? Pelo contrário, é uma questão da natureza, um evento da natureza que quer eliminar os seres humanos, tá? Não tem nada a ver com fim dos tempos, não. Mas aí, português, né? Sempre subestimando o espectador brasileiro, né? Vem o fim dos tempos. Bom, outro nessa mesma linha, o famoso, excepcional Coração Satânico. Coração Satânico. Em português, em inglês seria Angel Heart, Coração de Anjo, tá? Que deixa o quê? Um mistério, né? O nome do personagem aqui é Angel, né? O sobrenome dele é Harry Angel, né? E então ele faz faz um trocadilho, cria um suspense. Então, se fosse colocar aqui Coração de Anjo, ninguém vai assistir um filme com o nome de Coração de Anjo. Isso é filme bíblico. Será que o brasileiro é tão limitado? Ele não vai ler a sinopse, ele não vai ver que aqui tem o Robert De Niro, por exemplo, né? Que é um ator super reconhecido, né? O filme é do Alan Parker, que é um grande diretor, né? Pô, tem o Mickey Rourke aqui, um dos melhores filmes do Mickey Rourke e tal. Não sei. Bom, outro filme na mesma linha, O Chamado. O Chamado, meu amigo, o título original dele é The Ring, O Anel, que é exatamente para criar um mistério. O anel é uma coisa tão vaga, né? Que é ótimo para você se interessar. Não, peraí, o anel, o que quer dizer isso? Aí você vai ler a sinopse, você vai ver quem é o elenco, você vai ver essa coisa toda, e aí pode se interessar. Agora, no Brasil virou O Chamado. Tem chamado nesse filme? Qual é o chamado que acontece nesse filme? Eu não vejo chamado nenhum nesse filme aqui, não. Não vejo mesmo. Uma coisa meio, sei lá, espírita, né? Parece uma coisa de invocar vozes do além, né? Não tem nada disso aqui, não tem nada disso.
Outro caso desse mesmo sentido é O Boneco do Mal, que é um filme até relativamente novo de terror, que eu gosto bastante. É bem interessante porque o final dele é uma reviravolta completa mesmo. Mas ele cria um suspense extraordinário em cima de um grande mistério. Tem um grande mistério, cria-se um grande suspense e no final tem uma reviravolta muito interessante, uma surpresa bem legal. Se você não assistiu O Boneco do Mal, aconselho a assistir. Aliás, todos esses filmes que eu mostrei aqui para vocês, gente, são filmes que eu aconselho você a assistir, tá? São todos eles muito bons. Todos eles muito bons, tá? E o título em inglês qual é? O Garoto, The Boy. Não é muito mais amplo? Não deixa muito mais a você à vontade de fazer o que vem por aí? Pode ser um filme de suspense, de mistério, de terror, pode ser, sei lá, uma comédia, pode ser tudo. The Boy. Simples, né? Cria toda uma expectativa, você vê. Aqui não. No Brasil, o brasileiro só assiste se você puser O Boneco do Mal. Inclusive entrega errado o que é o filme, tá? Entrega errado. Mas vamos lá. Bom, mais um ainda dentro desse exemplo aqui, é um filme também bem pouco conhecido, mas que eu também aconselho se você conseguir encontrar. É isso aqui, ó. No Brasil, essa edição aqui é uma edição estrangeira, então ela está com o título original. Mas no Brasil isso aqui ficou conhecido como O Pássaro Sangrento. O Pássaro Sangrento. Não tem pássaro sangrento nenhum no filme, não, tá? O nome do título em inglês é Aquarius. Exatamente, o autor, quando escreve a maior parte desses títulos aqui, ele quer deixar uma coisa aberta. Ele não quer entregar no título o que pode acontecer no filme, como a maior parte aqui acaba fazendo, né? Qual foi o exemplo que eu consegui aqui? O Boneco do Mal, o Coração Satânico, O Fim dos Tempos, A Morte Pede Carona. São filmes que dão uma mastigada no enredo e já entregam um pouco. Não tem muita surpresa. Quer e é estranha. Entrega um pouco, né? Esse aqui, Aquarius, na verdade, é um assassino, um serial killer, dentro de uma peça de teatro. É um filme até bem claustrofóbico, eu gosto bastante desse filme. É um filme meio baratinho, né? Um filme de produção baratinha, mas com um enredo até interessante e algumas interpretações também bem curiosas. É um filme antigo, tá? É um filme antigo. Esse filme aqui é de 1987. É bem antigo. Então, no Brasil, Aquarius, ninguém vai assistir um filme com esse nome Aquarius. Vai pensar o que é? Um negócio de dança, de música. De certa forma é. Por isso o nome Aquarius. Porque ele quer confundir, ele quer deixar o espectador na dúvida. O que eu vou assistir aqui, né? Então, você vai enfrentar o filme muito mais solto, sem entregar alguma coisa. Quando você bota O Pássaro Sangrento, você já sabe que vai ver um filme de terror, com crime, com morte. Não faz sentido. Mas eles sempre, né, dão essa desvalorizada no povo brasileiro e acham que não, ninguém vai assistir se eu puser Aquários. Tem que botar O Pássaro Sangrento, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou chegar na última categoria, que é a categoria dos que chegam a ser hilários por causa dos títulos, das traduções dos títulos originais. Um deles é um ótimo filme também do M. Night Shyamalan. Tá aqui, Corpo Fechado. Corpo Fechado, gente, me lembra um filme espírita, né? De religiões africanas, tal. Corpo Fechado, gente. Pelo amor de Deus. O título em inglês é Unbreakable. Unbreakable, que é inquebrável. Aqui o título tinha que ser Inquebrável, porque é aquela coisa básica que não diz muito, que resume bem pouco ou não entrega nada do filme. Tá? Corpo Fechado não tem nada, mas nada a ver com o filme. Quem assistiu o filme sabe muito bem que isso aqui é a jornada do herói, a criação do primeiro super-herói dessa trilogia maravilhosa do Shyamalan a respeito de heróis, né? Tanto é que depois o último filme da trilogia se chama Vidro. Basicão. Sabe o que é? Vidro. O anterior, o segundo filme é Fragmentado. Ótimo. Duas traduções boas. Vidro é glass, então tá certo. E o Fragmentado também, tá perfeito. Muito bom. Aqui não. Infelizmente, nesse primeiro filme, Corpo Fechado.
Eu tenho até vergonha de falar desse filme assim com esse nome, sinceramente. É Inquebrável o nome do filme. Bom, chegando aqui aos últimos, né? Os dois últimos que eu vou falar, um deles é extremamente engraçado e é extremamente famoso. O Massacre da Serra Elétrica, que é um filme que já tem 200 desdobramentos, né? De refilmagem, remake, continuação. Tem tudo que você começou lá nos anos 80, né? Acho que começa nos anos 80. O primeiro Massacre da Serra Elétrica, né? E não tem absolutamente nada a ver. Porque em inglês é The Chainsaw Massacre. O massacre o chainsaw, para a tradução correta, né? Se você for pegar o equipamento e ver o que é uma motosserra. Motosserra, tá? Aí, aqui no Brasil, botar o Massacre da Motosserra, eles acharam que não era bom, tinha que botar uma coisa mais dramática. Então vamos lá, o Massacre da Serra Elétrica. Não tem serra elétrica nenhuma no filme. Você viu alguma serra elétrica no filme? Você assistiu qualquer um do Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, ou aquelas, né, continuações e extensões e, né, desdobramentos do Massacre da Serra Elétrica? Você assistiu? Alguma vez ele usou uma serra elétrica? Tinha um fio ligado na tomada? Não tinha, né, gente? O que ele usava era uma serra com motor, que é aquela serra que você aciona puxando, né, um gatilho, né, que aciona o motor e você tem é uma serra a combustível, né? Normalmente é gasolina, ou diesel, ou óleo, sei lá. Também não sou nenhum especialista em motosserra não, tá, gente? Mas não tem serra elétrica nenhuma no filme, tá? Mas todo mundo... o Massacre da Serra Elétrica. Não tem serra elétrica. Bom, último filme para fechar aqui essa análise de filmes exagerados, títulos de filmes exagerados ou títulos de filme sem sentido. Vamos lá. Evil Dead, aqui também, aqui já estavam meio arrependidos, quando lançaram essa versão aqui em DVD, já estavam meio arrependidos da bobagem que fizeram ao traduzir o primeiro filme dessa série. Essa série, Evil Dead, que tem 3 filmes originais, anteriores, antigos, né? São os 3 filmes, Evil Dead 1, Evil Dead 2 e Evil Dead 3, e depois já teve um remake e tal. No Brasil, assim que ele foi lançado, esse primeirão aqui, foi lançado por A Morte do Demônio. A Morte do Demônio? Pare e pensa, o que é um filme com o nome A Morte do Demônio? É um filme bíblico, né? Um filme evangélico, né? Um filme de exorcismo, não sei, não dá para entender. A Morte do Demônio? Tem demônio no filme? O demônio morre? Não tem nada disso, né? Eu concordo que traduzir Evil Dead é mais complicado. Não é muito complicado, não, porque aqui seria o mal que vem da morte, né? A maldade morta. Por que a gente está fazendo referência aqui? Há um livro, né, que pode trazer demônios, né? Recuperar demônios lá do inferno, trazê-los para a terra e tal. Então aqui, o título mais adequado seria O Livro da Morte, ou o Livro dos Mortos. Eu acho que o perfeito seria O Livro dos Mortos, porque é exatamente o que eles encontram nessa cabana. É um filme extremamente clássico e um dos primeiros filmes dessa horda de filmes aí de pessoas que continuam insistindo aí para uma cabana isolada onde nada funciona, não tem telefone, não tem comunicação, hoje em dia não tem celular, e eles começam lá a sofrer uma série de coisas. Esse daqui é realmente um dos primeiros, né? Eu acho que o primeiro mesmo é o Sexta-feira 13, mas logo em seguida veio A Morte do Demônio, numa época em que essa coisa de terror adolescente estava tomando conta de tudo. Eu acho que o Sexta-feira 13, número 1, é 1979 ou 1980, acho que é 1980. Esse daqui é 1982, se eu não me engano também. Deixa eu ver se eu acho que a data não tem a data. Mas ele é 1982, se eu não me engano, 81, 82, por aí. Então é um dos primeirões. Agora, traduzir como A Morte do Demônio é realmente de uma infelicidade extraordinária. Tanto é que depois eles começaram a botar A Morte do Demônio bem pequenininho, tá vendo? Passou a ser apenas Evil Dead, The Evil Dead, e depois o segundo já ficou... agora não me lembro agora como é que traduziram para o português o segundo filme. Também não é nada bom.
Uma Noite Alucinante. Sinceramente, me pareceu uma coisa de dance music, sei lá, de drogas. Uma Noite Alucinante. Para mim não faz sentido nenhum, não. Então, não foram felizes nas duas traduções dos dois primeiros filmes de The Evil Dead, que ficou um como A Morte do Demônio e outro como Uma Noite Alucinante. Depois, inclusive, eles lançaram esse daqui como Uma Noite Alucinante número 1. Mas também não faz nenhum sentido. Aqui seria o livro dos mortos, porque eles encontram um livro e, através desse livro, eles trazem umas entidades demoníacas que tomam o corpo das pessoas que estão ali. Isso é um filme legal, é um filme bacana, é um filme interessante. Não é nenhum filme que vai mudar a sua vida, mas para quem gosta de filme de terror, esse daqui é um clássico extraordinário, tá? Eu queria achar o nome do diretor agora aqui, mas também essas coisas aqui nunca tem o que a gente precisa na hora, né? Mas o diretor aqui, meu Deus, eu não vou conseguir lembrar o nome dele de jeito nenhum. O diretor aqui, ele prometeu que iria fazer o filme definitivo de terror, onde o sangue ia jorrar de forma absurda. Naquela época, né, foi uma certa até crítica dele, fez uma certa crítica, quando ele filma esse filme aqui exageradíssimo em termos de banho de sangue, né, para quem gosta de banho de sangue. E também ele criou um estilo de filmagem que ficou muito emblemático, que era aquela coisa de usar a câmera como se fosse um personagem do filme, né? Então, por exemplo, se o personagem cai de uma escada, a câmera cai da escada, tá? Hoje em dia, isso tudo é muito mais fácil de fazer, né? Você tem o computador aí que faz essas cenas extraordinariamente bem feitas e funciona. Naquela época não era nada disso. Naquela época ele tinha que usar a câmera mesmo, criar um mecanismo que pudesse fazer a câmera, dar a sensação de que a câmera estava caindo escada abaixo, tá? Então, isso aqui tem alguns detalhes bem interessantes aqui. Vale a pena demais assistir esse filme aqui, né? Hoje em dia não é mais um grande filme de terror, mas continua sendo um grande clássico. Tá bom, gente? Então eu quis chamar a atenção para vocês para esses títulos de filme extremamente engraçados que sempre subestimaram demais o espectador brasileiro, o fã de filme, que acham que se não tiver um título de impacto, um título A Morte Pede Carona, ninguém vai assistir o filme, né? Aliás, só para finalizar, eu lembrei do Zé do Caixão, né? O famoso Mojica, né? José Mojica, que, né, tem todos aqueles filmes do Zé do Caixão, de terror nacional, né? Diretor, ator, produtor, ele fazia de tudo nos filmes dele, e ele tinha já esse viés de exagerar, né? De botar uma carga emocional enorme, às vezes numa citação completamente idiota, né? Mas ele levava aquilo ali de uma maneira seríssima, né? Hoje em dia é muito difícil você conseguir assistir um filme do Zé do Caixão. Você acha até meio infame, meio bobo e tal. Tem o seu valor histórico e tal, mas hoje em dia não dá mais para assistir. Então tem uma frase dele, só para finalizar aqui o vídeo, tem uma frase dele que eu acho antológica. Ele quer causar um impacto enorme e no final das contas ele dá vontade de rir. Porque ele fala assim, com aquele jeitão dele, com aquelas unhas grandes, né? Aquela cartola, né? Aquela capa, aquela coisa toda que ele fazia, né? Um estilo vampirão, né? Vampirão brasileiro, né? Então ele falava, a morte nada mais é do que o fim da vida. Até a próxima.